A coroa que deveria ser sinal de glória transformou-se para ele em peso e sentença. Imagine um dia em que as palavras príncipe e futuro cabiam em sua pele como uma segunda roupa, e no dia seguinte tudo o que restou foi pó, medo e a lembrança de uma voz que não mais cantaria promessas. Essa é a imagem que atravessa a história de Mefibosete. Um jovem nascido em berço de honra que, em uma noite de pânico, viu as portas do seu mundo se fecharem e sentiu seus passos reduzidos a um silêncio que doeu mais que qualquer ferimento. Se você já sentiu que o mundo virou as costas para você, escreva indefinido nos comentários. Que essa pequena palavra seja um antecedente de companhia em uma narrativa que fala de perdas, de feridas e, surpreendentemente, de renda íntima e pública de dignidade. O relato que nos chega, segundo o que o texto bíblico conserva, veja 2 Samuel 4:4 e 1 Samuel 9, é conciso em palavras, mas vasto em imagens. Mefibosete, filho de Isbaal, neto de Saul, fica aleijado em ambos os pés quando era ainda criança. Essa frase curta é como uma pedra lançada num lago. As ondas alcançam famílias, cidades, a política de um reino. Por trás dela, porém, há um fio humano que merece ser desenrolado com cuidado, porque não se trata apenas de um dado histórico, mas de uma vida inteira marcada por um tropeço que foi também um corte de identidade. A queda em Gibeá aconteceu no calor de uma corte que desabava em caos. Saul havia morrido, Jonatas havia partido, o sangue real se espalhava em rumores. Para quem estava na linha da sucessão, a fuga não era improviso, era demanda de sobrevivência. Havia carruagens apressadas, corpos amontoados, vozes que não encontravam nomes. No meio daquele labirinto, uma ama de leite tomou nos braços o menino que chorava, não por entender a política, mas porque sabia o que é perda de calor humano. Ela correu, abafando o choro, carregando um corpo pequeno e um destino incerto. O solo de Gibeá, que deveria guardar passos seguros, tornou-se a cena de um estalo. O tropeço, o som seco do osso que cede, e o futuro que cai numa curva amarga. O relato diz que os tornozelos se partiram. Para além do dano físico, havia a quebra da linha que liga um herdeiro ao trono, e com ela, a suspensão de expectativas que se transformavam em vergonha. A palavra aleijado, quando aplicada naquela cultura, carregava um peso social que feriu tanto quanto a fratura. É importante, desde já, lembrar com delicadeza, ao falar da deficiência de Mefibosete, precisamos escolher termos que dignifiquem. Ele não é e nunca foi um rótulo. Era um homem com história, medos, desejos e uma presença que, mesmo limitada pela marcha, manteve uma alma inteira. A lesão nos tornozelos marcou sua vida física, mas também determinou o modo como a sociedade o via. E foi aí que o exílio começou. Exílio físico, sim, mas sobretudo exílio existencial. Lodebar era o lugar para onde a história o empurrou. O nome, que significa sem pasto ou terra desolada, dá o tom do que será sua morada. Aridez, invisibilidade e, ao mesmo tempo, uma estranha oportunidade de formação. Lodebar não era apenas uma paisagem, era uma escola de anonimato. É plausível imaginar as portas de barro, o vento que vinha da planície carregando pó, uma casa simples onde o fogo de cozinha era mais superstição do que brasas de banquete. Lá, Maquir, homem de caráter discreto, ofereceu abrigo ao menino e, mais tarde, ao homem. Maquir não surge no texto principal como protagonista, mas sua função é crucial: ser a mão que impede que o isolamento se transforme em morte social. Ele foi proteção, tutor e, por vezes, professor de pequenos costuros práticos que permitiram a Mefibosete viver. Crescer em Lodebar significou aprender a conviver com o silêncio. Havia leitura de pergaminhos, contos murmurados sobre heróis e juramentos, passagens de salmos que caíam sobre os ouvidos como água fria em dia de sede. A música do palácio, quando lembrada, vinha como música distante, não como convite, mas como memória. Mefibosete aprendeu a ouvir. Aprendeu a reconhecer gestos de bondade onde outros só veriam obrigação. Seus dias eram compostos de rotinas: um pão racionado, uma cadeira próxima ao fogo, a companhia de Maquir e a visita eventual de viajantes que traziam notícias de um rei chamado Davi, um homem cuja sombra moral ocupava cada vez mais espaço nos relatos do povo. A infância roubada deixou uma casca de vergonha que acompanhou Mefibosete. Em público, ele se escondia. Em privado, lia as narrativas dos antigos e tentou manter acesa a ideia de quem poderia ter sido. É provável que entre os poucos bens que o tempo não lhe tirou estivesse o nome, e com o nome,
uma herança espiritual. O neto de Saul mantinha ecos de sangue real em sua respiração. Essa memória era tanto aflição quanto conforto. Ele sabia, em algum ponto íntimo, que o mundo o tinha reduzido a um epíteto, mas também que havia histórias que insistiam na possibilidade de reintegração. Em Lodebar, entre mesas de madeira e noites fundas, Mefibosete aprendeu a contar sua história sem pedir perdão pelaquilo que não escolhera. Enquanto isso, no centro de Jerusalém, a figura de Davi se movia entre lembranças e promessas. Havia no coração do rei um juramento, a aliança com Jonatas, que se tornara um fio moral difícil de cortar. Jonatas, amigo leal de Davi, havia-lhe prometido benevolência para com a casa de Saul, conforme registros que nos chegam. Davi não via esse compromisso apenas como um dever político, via-o como uma dívida do coração. Ele lembrava-se das vezes em que Jonatas e ele haviam compartilhado pão, de palavras trocadas à sombra de uma cumplicidade que transcendia postos e linhagens. Esse juramento não era um documento escrito em pergaminho, era uma promessa que morava na memória do rei. O impulso de se lembrar não surge do nada. Davi, depois de estabelecido no trono, sentia o peso das ausências. O coração humano não tolera, por muito tempo, que alianças antigas sejam esquecidas. Em certo momento, conforme registra 2 Samuel 9, o rei pergunta: há algum sobrevivente da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor a Jonatas? Essa pergunta, breve, revela muito. Não é apenas uma busca por justiça, é também um gesto de reparação moral cujo efeito poderia alterar vidas. Davi poderia ter mantido as vantagens do poder sem olhar para trás. Escolheu, em vez disso, olhar. A informação veio por um homem chamado Ziba, administrador de propriedades, homem de práticas ambíguas. Ziba era figura de transição entre dois mundos. Conhecia ruelas de palácio, sabia medir lealdades e, sobretudo, mantinha sentidos afiados para a oportunidade. Quando alvo de perguntas, revelou que havia alguém, um herdeiro, escondido em Lodebar. A notícia chegou a Jerusalém como uma brisa que repentinamente traz luz a um depósito empoeirado. Havia um membro da casa de Saul vivo. A política, porém, não se desfaz sem risco. Revelar tal figura poderia desencadear movimentos, clamar por terras, alterar balcões de poder. Para Mefibosete, contudo, a decisão que se seguiria significava algo muito mais íntimo: a possibilidade de deixar de ser invisível. Ao tomar conhecimento, Davi não agiu como um plácido monarca movido apenas por imagem. Ele agiu motivado por uma ética pessoal. Ordenou a busca, mandou mensageiros arregimentarem-se, cavalos serem preparados, homens para trazer o homem à sua presença. É aqui que a história se alonga entre logística e humanidade. Imaginem uma comitiva deixando Jerusalém ao amanhecer, o vento cortando as capas, o sol pondo em relevo as pedras do caminho, a indicação de cavaleiros que se aperfeiçoavam para a viagem. Há um momento de expectativa que se espalha pelo ar, porque quando o rei manda, todos sabem que algo vai mudar. Mas antes da viagem, voltemos por um instante aos detalhes que ajudam a entender a alma de Mefibosete. Em Lodebar, ele não foi completamente isolado. Havia pequenos gestos de humanidade. Um pão acrescentado na mesa, um tapete estendido para que pudesse ficar mais confortável. A paciência de ouvir histórias repetidas até que os personagens tomassem cor na sua mente. Maquir, cujo nome está ligado na tradição à hospitalidade, fez mais do que guardar um corpo ferido. Deu voz a uma identidade quase perdida. Ensinar a ler, sentar com ele nas noites e recontar as batalhas antigas, memórias de um reino que ele não mais ocupava. Tudo isso sustentou algo que o ferimento queria enterrar: a consciência de ser alguém. É preciso sublinhar que a restauração, quando chega, raramente anula as cicatrizes. A narrativa bíblica não pretende apagar a limitação física de Mefibosete. Antes, ela mostra um processo com camadas. A cura humana pode vir em formas variadas. Às vezes é restituição material, às vezes é reintegração social, muitas vezes é uma mudança na percepção pública. No caso de Mefibosete, o que virá, e que a história nos prepara para ver, é a transformação de um lugar de vergonha em um lugar de honra. Mas as marcas permanecem, e isso importa. A misericórdia do rei não promete tirar dele o que a vida cobrou, promete colocá-lo de novo na mesa, no lugar do reconhecido. Enquanto a comitiva se prepara, há um jogo de expectativas em Jerusalém. Ziba, que trouxe a informação, circula entre corredores onde se mede vantagem e risco. Em seu íntimo,
ele pode ter sentido tanto um dever quanto uma ambição. A figura de Ziba é complexa. Há nele traços de fidelidade administrativa e tentações que acompanham a proximidade do poder. Ele sabe que, ao identificar um herdeiro, as terras podem novamente ser contadas, as contas reabertas. Para ele, a revelação tem um sabor misto, cumprir uma função sim, mas também acertar ou colocar-se em posição vantajosa. É oportunismo? Pode ser, mas é também indicativo de como estruturas humanas operam quando o patrimônio se torna arma. Não é papel desta narrativa condenar Ziba sem nuance, é papel reconhecê-lo como figura humana, capaz de motivações múltiplas. Os mensageiros chegaram a Lodebar, levando o odor do palácio e a voz do rei. Visualize-os cruzando um acostamento seco, entrando num quintal modesto, onde as crianças corriam ao vê-los, e por fim, sendo conduzidos à casa de Maquir. A notícia se espalhou com a mesma velocidade com que o medo se espalhara anos antes. Um homem do sangue de Saul procurava Mefibosete. O coração do homem que estivera escondido acelerou, não por vaidade, mas por uma mistura de expectativa, incredulidade e terror. Ir à presença de um rei não é ato banal. É caminhar de encontro a juízo. Para alguém que vivera anos na sombra, a ideia de ser chamado para a corte podia significar o melhor e o pior em simultâneo. Havia, ainda, em Mefibosete, um conjunto de imaginações contraditórias. Ele podia prever que, talvez, a audiência terminasse em outra humilhação. Era fácil imaginar perguntas sibilinas. Por que não ficastes onde estavas? Ou, como podes provar tua linhagem? Os julgamentos públicos não são apenas formais, são veiculação de vergonha. Por isso, muitas vezes, ele prefere o silêncio. Mas havia também, em seu íntimo, lembranças ternas de Jonatas, relatos que sua mãe lhe contou, histórias que saltavam das páginas de pergaminhos, ecos de lealdade. O nome de Jonatas era como um bilhete com senha. Abria portas que a genealogia às vezes fecha. Quando a decisão de trazê-lo à presença de Davi foi tomada, Mefibosete não escolheu a pressa. Talvez tenha contemplado a possibilidade de recusar, de permanecer na pequena casa que Maquir lhe oferecia. Recuar era admissão de medo, avançar era exposição. Provavelmente foi a ideia de que havia algo maior do que ele, uma promessa, um juramento, que o fez aceitar a viagem. A jornada até Jerusalém, naquela comitiva, foi para ele um retorno ao mundo que lhe era simultaneamente familiar e estranho. Vistas que recordavam o passado, ruas que agora o julgariam pelo que ele tinha perdido. É difícil imaginar o que passa na cabeça de um homem que caminha com os pés marcados pelo estalo de outrora. O corpo lembra, a mente tenta recontar. Havia a sensação de que suas pernas, embora limitadas, o conduziam a um encontro que poderia mudar a história de sua família. Havia também o temor de que tudo ali fosse encenação, uma peça que seria desmontada com a mesma rapidez com que fora montada. A vulnerabilidade é esse limiar onde se decide, ou se afirma a esperança, ou se cede ao temor. Em Jerusalém, o palácio não é somente arquitetura, é palco. As paredes guardam sussurros, as colunas repetem decisões, os corredores sorvem segredos, e o rei, acima de tudo, é um homem que carrega memória, a lembrança de promessas, de pactos selados com sangue e amizade. A narrativa que nos chega não nos mostra cenas longas de preparação, mas podemos preencher as lacunas com imagens plausíveis, servos ajustando tapetes, guardas alinhados, trombetas contidas para que o momento não se marque por espetáculo, mas por decisão. Davi, que consolidara seu reinado entre batalhas e compaixões, ouve relatórios, pesa nomes, e pensa no juramento prestado ao amigo que se foi. Ao ordenar que Mefibosete seja trazido, o rei não faz apenas política, faz memória ativa. E aqui, nesse nó, é que convém parar por um momento e sentir a tensão que precede o encontro. Por um lado, a possibilidade de restituição de um homem que sempre fora lembrado apenas como o aleijado. Por outro, a expectativa de como o público reagirá. A restauração que Davi planejava não seria apenas privada, seria pública, um gesto que legitimaria alguém perante a sociedade inteira. No coração desta decisão está a ideia de que a misericórdia verdadeira transforma não só o indivíduo, mas as estruturas que o oprimiram. Quando a comitiva deixou as muralhas de Jerusalém rumo a Lodebar, e quando depois conduziu Mefibosete de volta, as pessoas que cruzaram o caminho talvez não entenderam o significado. Alguns olharam com curiosidade, outros com suspeita, muitos com indiferença.
Mas havia algo no gesto do rei que excedia a leitura pública. Era o cumprimento de um laço afetivo. A aliança de Jonatas com Davi havia criado uma dívida moral que Davi decidiu pagar. E assim, num movimento que mudaria para sempre a vida de um homem, a cidade se tornava testemunha, indiferente em sua maioria, mas observadora no ato. Neste ponto da história, quando a comitiva se aproxima do palácio, quando os portões parecem abrir para uma possibilidade nova, a narrativa se bifurca entre o que foi e o que virá. A jornada de Mefibosete até ali foi forjada por medo, educação no anonimato e uma memória que o manteve alerta. O que ele encontrará na presença do rei será, em muitos aspectos, inesperado. Não simples caridade, não condescendência, mas um gesto de reintegração que tem consequências públicas. Ainda assim, as cicatrizes permanecerão, e a equação entre dignidade e mobilidade física permanecerá complexa. E é aqui que deixamos o momento suspenso, a comitiva diante dos portões, a pele de Mefibosete arrepiante com a impressão do passado, Davi ponderando não só a memória, mas o que sua ação dirá ao povo. A cena está montada para o que será um encontro que redefinirá nomes e lugares. Falas ainda não ditas pairam no ar. Decisões que terão repercussões longínquas aguardam ser proferidas. A narrativa não conclui aqui a restauração, porque ainda resta delinear como a misericórdia pública será administrada, como Ziba reagirá e de que maneira a presença de Mefibosete na mesa do rei mudará o tecido social. Antes, porém, uma pequena reflexão que o leitor peregrino pode trazer para si. Quantas vezes nossa própria história ficou suspensa entre um tropeço e a possibilidade de ser chamada à presença? Quantas promessas, seladas por vozes de amizade, nos aguardam na memória de alguém disposto a lembrar? A história que acompanha Mefibosete mostra que a restauração não apaga cicatrizes. Ela as relê à luz de um juramento mantido. É um lembrete de que, por trás das decisões públicas, existe frequentemente a fidelidade de uma amizade. O sol, então, começava a descer sobre Jerusalém no dia em que tudo poderia mudar. O rei, cujo nome se tornara sinônimo de vitória e também de misericórdia inesperada, deu ordens finais aos mensageiros. Arrebanharam-se servos, abriram-se portas. O palácio se encheu de um murmúrio que era parte assombro, parte curiosidade. E Mefibosete, por sua vez, preparou a si mesmo como quem vai a um encontro cujo termo não se conhece completamente, com medo, com esperança, com dignidade remendada. A transformação que o título desta história anuncia, de aleijado para amado, ainda não se conclui. Ela começa a se desenrolar no mínimo gesto de chamar pelo nome, no mínimo sinal de presença. Mas a viagem até ali já nos ensinou que o amor verdadeiro que restitui não é espetáculo, é compromisso. A porta do palácio abrir-se-á, as vozes falarão, e o mundo por um instante será forçado a olhar. No entanto, antes que as cortinas do salão se levantem e as palavras vindouras ecoem, há ainda uma sombra que persegue o gesto de Davi, as coordenadas políticas e humanas que transformam misericórdia em objeto de disputa. Ziba, com sua habilidade em manipular expectativas e oportunidades, está pronto para exercer influência. A corte, com suas alianças e ressentimentos antigos, respira. E Mefibosete, por mais que seja o alvo do favor real, permanece sujeito ao olhar público, às interpretações alheias, ao julgamento que muitas vezes confunde compaixão com compromisso. A história, assim, prepara-se para mostrar que a restauração não ocorre sem atrito. Não é uma operação simples, mas uma operação que toca a estrutura social. Ao romper este ponto de transição, a narrativa abre espaço para a cena derradeira, o encontro no trono, as palavras que serão ditas em voz alta, o convite para comer sempre à mesa do rei. Promessas que tocarão não somente a barriga de um homem, mas a sua honra. Mas esses gestos, e a posterior tempestade em que ambição, lealdade e política se testarão, pertencem ao próximo movimento da história. Por ora, fica a imagem do homem que, apesar das pernas feridas, retorna ao lugar onde, por direito, poderia ter passado a vida, a presença daqueles que decidem e que, no ato de decidir, escrevem novo capítulo na vida alheia. As portas se abriram e o salão ficou exposto à luz do entardecer. O silêncio que tomou conta daquele lugar era carregado de expectativas. Não era o silêncio das salas que aguardam um banquete. Era um silêncio em que se alinhavam histórias. A história de um rei, a história de um juramento, e, em último grau, a história de um homem cujo nome ainda tremelicava nas bocas de poucos. Mefibosete,
trazido de Lodebar, sentiu o frio do piso sob as mãos quando caiu de joelhos. Sentiu a distância entre o seu corpo marcado e o corpo do reino que se erguia sobre ele. Havia colunas que projetavam sombras longas, tapetes que abafavam passos e servos que por um instante desistiram de sussurrar. Davi estava ali, não como uma imagem distante, mas como quem traz no rosto a memória de um amigo. Quando o rei falou, sua voz cortou o salão como quem aponta uma estrela numa noite sem nuvens. Não houve pompa gratuita. Houve decisão. Ele chamou o homem pelo nome, e nesse simples ato dissolveu em parte a incógnita que pesava sobre Mefibosete. Ser visto. O chamado atravessou anos. O menino que havia tropeçado em Gibeá, o homem que aprendera humildade em Lodebar, ergueu o olhar como quem desperta de um sonho pesado. Não era um chamado para uma acusação nem um convite protocolar. Era um gesto que por si só redesenhava fronteiras sociais. A misericórdia do rei se tornava lei. O que se seguiu não foi apenas uma oferta simbólica. Davi anunciou que as terras da casa de Saul seriam restituídas ao herdeiro. Ordenou ao administrador, Ziba, que se tornasse gestor das propriedades em nome de Mefibosete. E talvez mais potente do que qualquer conferência de bens, Davi enunciou um gesto de profunda inclusão. Ali, no centro do palácio, proclamou que Mefibosete comeria sempre à sua mesa. Era um convite que equivalia a uma restituição de dignidade. Comer à mesa do rei significava ser visível aos olhos do povo, pertencer àquilo que antes fora negado. A reação de Mefibosete foi uma mistura de incredulidade e vergonha, costurada à esperança. Ele poderia ter esperado favores discretos, esmolas aos quais ninguém daria nome. No entanto, aquilo que a narrativa registra, e que é plausível imaginar com humanidade, foi uma prostração que dizia: "O que posso eu fazer para merecer tal graça?" Mas o ponto é que nenhuma palavra de justiça do homem explicava aquele gesto do rei. Era graça pura e moldurada por memória. Davi não buscava um mérito. Buscava cumprir um laço. Era a aliança com Jonatas transformando-se em ação pública. Ver 2 Samuel 9. Naquele instante, a mesa do rei transformou-se em tribunal de reconhecimento. Ao colocar diante de Mefibosete a provisão de sua casa, e ao designar Ziba como responsável por administrar as terras, Davi não apenas devolvia bens, ele reconfigurava relações. A comunidade que assistia foi forçada a ver. A misericórdia tem consequências sociais. A restauração não é um ato privado, é uma reordenação do tecido comunitário. Houve olhares surpresos, comentadores mudos nas portas, e alguns corações que, sem saber, começaram a recalibrar a própria compreensão de honra. Após a proclamação, quando a comitiva se dispersou e as rotas políticas retomaram sua cadência, começou o trabalho árduo de traduzir palavras em realidade. A vida de Mefibosete em Jerusalém não se ajustou de um dia para o outro. O homem que vivera anos em Lodebar encontrava ruas repletas de sons e cheiros que eram estranhos. A fragrância de perfumes finos, o tilintar até então desconhecido de joias, o rumor das conversas que corriam tão altas quanto as bandeiras. Ele passou a residir no palácio, sim, mas residir não é o mesmo que pertencer de coração. Houve dias de hesitação, noites em que a casa parecia maior do que sua coragem, momentos em que a presença na mesa do rei lhe parecia privilégio e ônus ao mesmo tempo. Ziba, por sua parte, assumiu o encargo administrativo de forma diligente e também inquieta. Administrador experiente, homem acostumado a medir riscos, tratou de organizar os campos, os locais de pastagem e as receitas. Mas a proximidade da riqueza e do poder acende nas almas humanas paixões contraditórias. Zelo pelo que é de outrem pode se mesclar com desejo por vantagem. Ziba, que no primeiro momento havia trazido a notícia da sobrevivência de um herdeiro, parecia agora navegar entre serviço fiel e oportunidades. Houve gestos corretos, há de se dizer, e houve atitudes que, com o tempo, se transformariam em matéria de conflito. Mefibosete teve, no palácio, que aprender novas maneiras de reconhecer amizade e distinção. Havia em torno dele filhos do rei que olhavam o recém-chegado com curiosidade. Havia ministros que o observavam como quem avalia se o favor real era sábio. Em algumas refeições, a mesa pululava com assuntos de estratégia. Em outras, entretinha-se com poesia e lembranças de batalhas. O velho trauma de não poder correr livremente permaneceu como rumor em seus passos, e havia uma sensação constante de que sua presença ali era, para alguns, um símbolo útil. Mostrar que o rei lembrava de promessas. O perigo para Mefibosete
era transformar-se em um troféu emocional, um lembrete público de misericórdia, sem que a cidadania plena lhe fosse garantida. Com o passar do tempo surgiram tensões que revelaram o quão frágil é qualquer restauração social quando confrontada com interesses humanos. A rebelião de Absalão, que eclodiu anos depois e trouxe caos em larga escala, conforme o relato em 2 Samuel 15:19, foi o teste que expôs as fissuras nessa nova ordem. Quando Absalão conquistou apoio e parte do reino, Davi foi forçado a fugir de Jerusalém. O rei partiu, não como um fugitivo que perde honra por completo, mas como alguém que em sua vida política sabia a dor da perda temporária. No meio dessa fuga, as histórias se multiplicam e atores surgem com versões diferentes dos fatos. Ziba apareceu diante de Davi, chegando com jumentos carregados de provisões, e com a afirmação de que Mefibosete havia permanecido em Jerusalém, talvez com intenção de reclamar a coroa, ou em desprezo ao rei. A cena é tensa. Um servo traz notícias. O rei ouve com cansado ceticismo. Os objetos trazidos, jumentos e mantimentos, parecem na oralidade do povo, tanto sinal de fidelidade quanto de manobra. Davi, ferido pela traição de tantos e já desnorteado pela perda, toma uma decisão que, na economia dos fatos, parece prática e emocionalmente impulsiva. Doará os bens de Mefibosete a Ziba. É um gesto que, narrado com simplicidade factual em 2 Samuel 19, revela o custo humano de decisões tomadas em momentos de angústia. Quando Davi finalmente retornou a Jerusalém, após a vitória sobre Absalão e a restauração do trono, houve um confronto necessário entre versões. Mefibosete apresentou-se ao rei, manco, humilde, e justificou sua ausência, não por ambição, mas por limitação física e por desejo de não causar tropeço ao rei. A resposta de Mefibosete foi de uma humildade que desconcerta. Ele priorizou o bem-estar do rei acima de qualquer desejo próprio. Que o rei viva, poderia dizer em espírito, como o relato sugere, o que transformou o que poderia ser reivindicação em uma demonstração de amor leal. Esse gesto mudou o teor da disputa. David, tomando conhecimento das duas versões, reconheceu a complexidade e, num movimento que parecia buscar conciliação, determinou que Ziba ficaria com o benefício material, enquanto Mefibosete poderia reivindicar a presença do rei como seu maior ganho. Davi, cansado pelas vicissitudes do poder, fez uma escolha que procurou reparar sem aprofundar uma disputa que corria o risco de dilacerar pessoas já feridas. Esse episódio é uma janela para entender a natureza da restauração. A restituição de bens é importante, mas a verdadeira restituição passa pelo reconhecimento humano. Mefibosete disse, em palavra ou em gesto, que ter o rei novamente em seu caminho era melhor do que reclamar terras. Ele preferiu a presença do amigo à posse do solo. Em certo sentido, essa escolha é a expressão máxima da graça recebida. O beneficiado não busca transformar a graça em moeda de troca, mas a aceita como dom que muda-se sua própria orientação para o mundo. Há aqui uma lição profunda para comunidades. Restaurar alguém não é apenas devolver propriedades, é reparar o laço relacional, é trazer de volta o sentido de pertença. Mesmo após esses acertos, a sombra da incompreensão e da violência histórica continuou a pairar. A fome que assolou a terra e o conflito com os gibeonitas, 2 Samuel 21, trouxeram outra camada de dor relacionada ao passado de Saul. O texto relata que havia, na memória coletiva, um mal que precisava ser tratado. Algumas famílias descendentes da casa de Saul viram-se envoltas nas consequências de decisões antigas. Sem transformar especulação em fato, é plausível afirmar que Mefibosete, como membro remanescente da casa de Saul, viveu sob essa sombra, não como culpado, mas como sujeito das repercussões de uma história que o antecedera. A maneira como a comunidade lidou com essa ferida pública teve custos, e elementos de sofrimento voltaram a se colocar na mesa. Entretanto, a aliança que Davi mantinha com a memória de Jonatas e a proteção que se dera a Mefibosete produziram efeitos. Nem todas as chagas do passado encontraram destino pleno em violência contra os inocentes. A misericórdia, quando instituída como política de honra, age como escudo, ainda que não isente o povo de enfrentar as consequências do pecado coletivo. No meio dessas tempestades políticas, a vida pessoal de Mefibosete floresceu com um tipo de fecundidade que não se mede apenas em terras. Em Jerusalém, ele teve filhos, e viveu o misto de alegria e medo que toda a paternidade carrega. Entre seus filhos, a tradição registra Miqueias,
nome que simboliza tanto continuidade quanto esperança. Miqueias cresceu num ambiente em que o avô fora rei e o pai, um homem que conhecera já a ausência e a volta. Crescer assim significou aprender duas línguas, a da humildade e a da dignidade restaurada. Miqueias e os seus foram, no dizer das tradições posteriores, exemplo de como uma restauração pessoal pode produzir legado. A paternidade de Mefibosete é um dos elementos mais terrosos dessa narrativa. Há cenas que a imaginação permite reconstruir sem cair no anacronismo. Visualize Mefibosete ensinando a seu filho a importância de ouvir histórias, de recitar, não para se agarrar ao passado, mas para aprender com ele. Imagine-o mostrando que a honra não é coisa que nasce da mobilidade física, mas da maneira como se caminha diante da dor. Entre as paredes do palácio, nos cantos em que a corte não se faz presente, houve dias em que o filho do exilado aprendeu a olhar os olhos do pai e a ver ali não estupor, mas uma humanidade que resistia. Esse legado familiar é o que, ao final, se mostra mais duradouro, não apenas possessões herdadas, mas comportamentos que moldam gerações. O fim da vida de Mefibosete, segundo o relato, foi sereno no seu morrer. Não como um herói de epopeia, mas como um homem que viveu a transformação de vergonha em honra. Samuel 9. 1 Crônicas. Seu nome e a memória de sua restauração ficaram gravados em relatos que procuraram preservar lições de graça e fidelidade. As cicatrizes físicas ficaram. A honra concedida pelo rei não as anulou, mas reposicionou a pessoa na trama social e espiritual do povo. E há uma lição que emerge dessa realidade. As marcas do passado não impedem a dádiva, ainda que permaneçam como parte da história do corpo. Voltemos por um momento à mesa do rei, imagem central dessa narrativa. Comer sempre à mesa do rei foi mais do que um privilégio culinário. Foi uma metáfora de reinserção. A mesa em culturas antigas era símbolo de aliança, de proximidade com a autoridade, de participação nas decisões. Aquilo que foi dado a Mefibosete era a possibilidade de ser ouvido, de ocupar lugar em cerimônias, de inscrever seu nome nas memórias que contariam a história do reino. Não é exagero pensar que tal gesto teve implicações práticas. Cuidou-se de suas fazendas, administrou-se o pasto, organizou-se provisão para tal a casa. Tudo isso com o selo de uma reabilitação pública. Ainda assim, é crucial não confundir esse processo com uma cura milagrosa, que apagasse sua limitação corporal. O relato bíblico não diz que suas pernas se curaram. Diz que o homem, apesar de suas limitações, foi reconhecido como membro honrado do povo. A teologia desse episódio, portanto, convida a refletir sobre a natureza da graça. Há uma graça que corrige circunstâncias, há outra que se instala nas relações humanas. Davi, ao cumprir a lembrança de Jonatas, pôs em movimento algo que transcendia meras considerações utilitárias. Seus atos apontam para a ideia de que a fidelidade a um juramento pode produzir reconfigurações de dignidade social. Para quem crê, isso aponta para o caráter de Deus que lembra promessas. Para quem olha do ponto de vista ético, humano, é a demonstração de que atos de justiça e misericórdia geram efeitos comunitários profundos. Também é necessário observar a complexidade moral exibida por todos os envolvidos. Ziba não é um vilão unidimensional. Sua atuação mistura serviço, autoafirmação e, talvez, medo. Davi não é um rei infalível. Toma decisões impulsionadas pelas circunstâncias humanas. Mefibosete não é um santo inatingível. É um homem que responde com humildade e que, com sua resposta, ensina o reino a ver diferente. Essa ambiguidade é necessária para que a narrativa não se transforme em fábula moral simplista. O que ela procura retratar é a vasta textura da vida humana quando cruzada pela graça. Se voltarmos aos textos, veja 2 Samuel 4:4, 9, 21, percebemos que o relato bíblico, curto em palavras, é profundo em implicações. Ele nos deixa propositalmente com perguntas. O que significa ser restaurado? Como conciliar a humilhação eterna da ferida com a dignidade recuperada pela comunidade? O que nos cabe fazer quando somos os agentes do poder? A resposta na trajetória de Mefibosete passa por pequenos gestos, chamar pelo nome, sentar à mesa, garantir a subsistência e, acima de tudo, manter a memória do pacto. A narrativa evidencia que a misericórdia pública não é retórica. Exige providências, gestão, reconhecimento público e políticas que protejam o fragilizado. Na dimensão pastoril, há aplicações que qualquer comunidade pode extrair. Primeiro, dignidade excede utilidade.
Mefibosete não precisou provar que seria útil ao reino para receber honra. Recebeu-a por força de um laço de amizade e de um gesto de justiça. Segundo, cicatrizes não invalidam a pessoa. A limitação física de Mefibosete não foi apagada. Foi incorporada à sua história de modo que não o tornasse objeto de vergonha. Terceiro, restauração é comunitária. O ato de Davi não foi uma dádiva isolada. Transformou normas sociais e exigiu que outros também respondessem com justiça. E por fim, o legado importa. O que Mefibosete e sua descendência receberam não foi apenas terreno, mas um exemplo de vida que afeta gerações. O epílogo da vida de Mefibosete pode ser contado em silêncios e em pequenos gestos. Em tardes em que o palácio se aquietava, podia-se vê-lo caminhar devagar por pátios, a mão pousada num corrimão, observando jovens que corriam livremente e que talvez não soubessem do preço que a liberdade às vezes tem. Em noites em que não havia conselhos de Estado, reunia-se com filhos e contava histórias de antepassados, não para cultivar ressentimento, mas para ensinar a importância de alianças que salvam. Estas cenas domésticas são, possivelmente, as mais importantes. Mostram que a verdadeira restauração toca o íntimo, a rotina, o modo como se ensina uma criança a olhar para o outro. Quando se pensa no futuro de uma comunidade que viveu um ato assim de misericórdia pública, duas possibilidades se abrem. Uma é o esquecimento. Dá-se graça e a norma volta a ser a competitividade selvagem. A outra é a memorização do gesto, a incorporação da lição na legislação, nas práticas e na cultura. Na tradição bíblica, procura-se preservar os nomes e os eventos que demonstram fidelidade. E é isso que aconteceu com Mefibosete. Seu nome não caiu no anonimato. Ele se tornou, por sua vida e por seu encontro com o rei, símbolo de que o poder pode, quando guiado por memória e respeito, reparar o que a história feriu. Ao concluir esta jornada narrativa, não seria adequado deixar de apontar a dimensão espiritual que atravessa o episódio. Para o ouvinte devoto, Mefibosete pode ser figura que aponta para a ação de Deus, aquele que vê os excluídos, que lembra as promessas e que restaura, ainda que as marcas permaneçam. Essa leitura não pretende transformar o texto em alegoria cristalina. O relato histórico importa, mas reconhece que, para muitos, a experiência humana do perdão e da restituição encontra metáforas mais amplas nas ações de misericórdia humana. E, por fim, uma pergunta que cada um pode tomar como testamento pessoal. Diante de alguém que foi diminuído pela vida, seja por feridas visíveis, seja por cicatrizes internas, o que faço eu que tenho poder de agir? Interrogar-se sobre isso é, em parte, responder ao chamado que atravessa a história de Mefibosete. É lembrar que a misericórdia praticada em público transforma estruturas e que o fiel cumprimento de um juramento, mesmo que feito por um amigo humano, pode gerar resultados que avivam esperança para gerações. Mefibosete viveu para ver o fruto dessa restauração. Teve filhos, continuou a existir em histórias e memórias, e legou aos seus uma lição de dignidade. A sua história, que começa com um tropeço e uma perda, termina com a recuperação de honra e a constatação de que ser amado pode ser uma condição tão transformadora quanto libertadora. As cicatrizes nele permaneceram, mas foram recontextualizadas por um gesto público de graça. Se há, portanto, um motivo pelo qual esta narrativa ressoa hoje, é porque lembra a todos nós que as decisões públicas e privadas têm poder para rebaixar ou para levantar. Davi escolheu levantar. Mefibosete escolheu honrar o rei acima de si. Ziba escolheu em parte servir e em parte procurar vantagem. E a corte aprendeu, entre tropeços e reconciliações, que a misericórdia tem força política quando se transforma em ação concreta. A história deixa, por fim, um chamado suave. Que cada um, no seu lugar, considere como pode transformar a indignidade alheia em honra restaurada. Se esta história tocou você, convido a manter viva a reflexão. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre graça que honra e sobre promessas que se cumprem. Volte a ela quando sentir que o mundo lhe negou lugar. E lembre-se de que a restauração verdadeira não anula as cicatrizes, mas altera o olhar coletivo de modo que a pessoa ferida volte a ser vista como um ente amado e digno.